Olá, quinta etapa, ensino religioso novamente com vocês, hoje na correção do exercitando. Vamos lembrar que nós vimos sobre o que é a religião e vimos também sobre os elementos constitutivos da religião. E a nossa questão é sobre um dos elementos constitutivos da religião. Vamos lá então? Dentre os elementos constitutivos da religião, temos os ritos. Sobre eles é incorreto afirmar que: letra A, trata-se de um costume ou de uma cerimônia que se repete de forma invariável, de acordo com um conjunto de normas previamente estabelecidas. Letra B. Os rituais nas religiões são colocados em prática de acordo com a tradição e podem ser dirigidos por algum tipo de líder religioso com poderes sobrenaturais. A celebração dos ritos tem o nome de ritual e pode ser bastante variada. Os ritos variam conforme a sociedade e a cultura. Ok, vamos então analisar cada uma delas para ver qual a que está incorreta. A questão 1, a letra A. Trata-se de um costume ou de uma cerimônia que se repete de forma invariável de acordo com um conjunto de normas previamente estabelecidas. Vamos lá. Este costume, esta cerimônia, ele vai se repetir de forma invariável. E o que acontece aí? Ele vai seguir normas pré-estabelecidas, normas que já estão ali naquela religião para serem cumpridas. Então, nós podemos ver que a letra A está correta em relação ao rito. É um costume, é uma cerimônia que vai se repetindo, de acordo com a tradição religiosa daquela religião, daquela região, daquele fenômeno religioso. Ok? Vamos para a letra B. Os rituais nas religiões são colocados em prática de acordo com a tradição e podem ser dirigidos por algum tipo de líder religioso com poderes sobrenaturais. Muito bem, vamos analisar aí. O ritual é a prática do rito, mas não é só o líder religioso que pode praticar o ritual. Qualquer um dos membros, dependendo da celebração, pode praticar o ritual dentro daquela religião. O sacerdote, ele é o que encabeça, o que lidera o ritual. E não necessariamente, pessoal, precisa ter poderes sobrenaturais. Até também deveria se analisar o que se quer dizer com poderes sobrenaturais. Vamos ver alguns exemplos de líderes. Nós temos o sacerdote, nós temos o rabino, nós temos o sheik, nós temos o monge, nós temos o pajé, mas todos eles são pessoas simples, pessoas comuns. Nenhum deles tem poderes sobrenaturais. E também nós podemos ver que qualquer pessoa daquela religião que professa aquela fé também cumpre rituais dentro daquela religião segundo a sua tradição. Então,
nós podemos ver que esta aí está incorreta, porque está dizendo que o líder religioso tem poderes sobrenaturais. Foi aí que pegou. Então, esta é a nossa incorreta, mas nós vamos analisar a questão C e a D. Vamos lá? Questão C. A celebração dos ritos tem o nome de ritual e pode ser bastante variada. Muito bem. Por que o ritual pode ser variado? Porque, acompanhe comigo, cada ritual é inserido dentro de uma cultura, dentro de uma região, às vezes dentro de uma etnia, está inserido naquele contexto, então será variado. Se nós formos analisar as religiões cristãs, o ritual das religiões cristãs são totalmente diferenciados, todos os rituais, das religiões espiritualistas ou das religiões xamânicas ou das religiões orientais. Então, esta aí está correta. Por quê? Porque o ritual em si é muito variado. Vamos para a letra D. Os ritos variam conforme a sociedade ou a cultura. Sim, dependendo da sociedade a qual aquela religião está inserida, a cultura em que ela está inserida, os rituais serão realizados. Então, conforme a sociedade e a cultura, está corretíssimo. Então, a nossa resposta é a letra B. Os rituais não necessitam, na sua prática, de líderes religiosos com poderes sobrenaturais. Os rituais podem ser celebrados por pessoas comuns ou o líder daquela religião, mas não necessariamente precisa ter o poder sobrenatural. Ok, pessoal? Foi uma alegria ter estado com vocês e até a nossa próxima. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à correção do Exercitando de Geografia. Sou a professora Andresa, nós vamos fazer a correção dessas duas questões que vocês responderam aí de Geografia. Então vamos relembrar quais foram as questões que passamos para vocês. Então nós temos aí duas questões para vocês avaliarem, que nós vimos aí no bloco anterior. Na questão de número 13, a gente tem que a biosfera, ela pode ser definida como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. E aí nós temos o questionamento para vocês. As três principais camadas que compõem a biosfera são, aí nós temos na alternativa A, litosfera, atmosfera e hidrosfera, B, geosfera, criosfera e exosfera. Letra C, endosfera, astenosfera e litosfera. E letra D, ecosfera, hidrosfera e geosfera. Então essa é a nossa questão de número 13. E a questão de número 14, vou aí ler para vocês acompanharem. A crosta terrestre é a menor camada em espessura do planeta Terra. Ela é dividida nas porções continentais e também nas oceânicas, tá bom, gente? E possui um papel fundamental no desenvolvimento das atividades humanas. A crosta terrestre, ela é também chamada como? Letra A, biosfera, B, litosfera, C, mesosfera ou letra D, troposfera. O que a gente vai fazer? Vou deixar aí uns minutinhos para vocês observarem a questão novamente e aí vocês respondam e depois coloquem no chat aí pra gente. De acordo com o que vocês vão respondendo, aí vocês vão marcando aí no chat pra gente acompanhar vocês, tá bom? Então vou deixar aí um tempinho para vocês olharem e daqui a pouco eu retorno para fazer a correção com vocês.
Muito bem, então nós vimos aí novamente as questões para vocês relembrarem, né, um pouco da questão de geografia. Então nós temos aí na questão de número 13, olha, e se vocês observarem, gente, a questão 13 e a questão 14, uma acaba auxiliando a outra, né? Então já tem aí uma dica para vocês responderem a 14. Então na 13 a gente tem que aqui o conceito de biosfera, né? Ela pode ser definida aqui, olha, como o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito aqui às regiões habitadas do nosso planeta, né? E o que está pedindo na questão de número 13? Ele pede aqui, olha, as 3 principais camadas que compõem a biosfera são... E aí nós temos na letra A, olha, a gente já tem aí de cara a resposta, né? Ficou bem fácil para a gente responder essa questão, mas a gente tem também outras camadas que fazem parte também aí da atmosfera, da hidrosfera, que compõem aí as outras 3 principais camadas da biosfera, né? Então nós temos aí a resposta, a letra A, e aí eu vou comentando com vocês. Acertaram aí a questão? Espero que todos tenham aí alcançado a resposta, né? Como eu falei para vocês, a próxima questão ela acaba tendo um auxílio também já com a questão de número 13. Então aí a gente tem a resposta litosfera, a atmosfera e a hidrosfera, né? Que é a alternativa A. Então a gente tem na litosfera, o que compõe a camada da litosfera, da atmosfera e da hidrosfera, né? A litosfera nós temos aí no comentário que a gente vai observar, vou mostrar aí para vocês. Essas outras camadas, gente, elas compõem as camadas, por exemplo, da atmosfera, tá? Que a gente viu anteriormente nas outras alternativas. Então, a gente já tem aí na letra A, né? Nós vimos a atmosfera, onde nós temos todos os fenômenos atmosféricos, as características climáticas de cada região. E na litosfera, nós temos aí o relevo, né? Que compõe cada região. E também o conjunto de rochas, né? As rochas sedimentares, as rochas magmáticas, as rochas metamórficas, que vão compor a litosfera juntamente com o relevo, né? Depressão, as montanhas, que compõem aí a litosfera. E temos também a hidrosfera, né? Onde nós temos aí os rios, os lagos, os oceanos. Então, alternativa a questão aí de número 13, tá bom? Alternativa correta. Agora vamos para a questão de número 14. Aí nós temos a crosta terrestre, ela é a menor camada em espessura do planeta Terra, né? Que a gente já até viu ali um pouco, né? Na questão anterior. Então aqui a gente tem a crosta terrestre, que ela tem outra denominação, né? E ela é dividida aqui em 2 porções, né? Onde estão situados os continentes, que a gente chama de porção continental, onde a gente tem aí a América do Sul, o continente americano como um todo, né? América Central, América do Norte, o continente africano, o continente europeu. Então, nós temos aí essa parte continental. E também temos a parte oceânica, né? Onde nós encontramos todos os oceanos, o Atlântico, o Pacífico, entre outros. E aí, ainda na questão de número 14, ele pede o quê, né? A crosta terrestre, ela também tem outra denominação, né? Ela é chamada como? Qual é a outra denominação para a crosta terrestre? Aí nós temos as alternativas. Na letra A, a gente tem biosfera, mas se você observar a questão de número 13, a gente já viu o conceito de biosfera anteriormente, né? Então, a gente já eliminaria aí com o auxílio da outra questão. Quando a gente está resolvendo aí uma questão de vestibular ou exercitando a avaliação de vocês, é importante que a gente leia todas as avaliações, porque às vezes acaba que uma questão ajuda aí a gente responder a outra, né? Então a gente tem que estar sempre ligado nisso daí também. Na letra B a gente tem litosfera, na letra C mesosfera e na letra D troposfera. E aí, o que é que vocês responderam na questão de número 14? Então nós temos aí a resposta correta, a letra B, litosfera, né? A gente até falou anteriormente, né? Onde nós vamos encontrar o que na litosfera? Conjunto de rochas e também os relevos, né? Onde eu encontro ali as depressões, as serras, as montanhas, tudo que faz parte do relevo. E também o conjunto de rochas, né?
seja as rochas magmáticas, as rochas metamórficas, as sedimentares, que nós vamos encontrar também na litosfera. Então, essa é a resposta correta, litosfera. Ou, como você também pode encontrar aí em outras questões, em livros, nas suas pesquisas, você também vai encontrar como crosta terrestre, tá bom? E aí nós temos o comentário, né, para vocês observarem que o nome litosfera, ele é utilizado aí como sinônimo para crosta terrestre, né? Ou seja, você pode ver tanto litosfera ou quanto crosta terrestre, vai estar correto aí, está se referindo a essa camada, né, que vai recobrir aí o planeta, sendo formado pelas rochas, pelos solos, pelo relevo de uma forma geral, tá bom? Então, essa foi a nossa questão de número 14, aí da nossa correção do Exercitando. Espero que vocês tenham acertado aí as questões, tá bom? Se ficou com dúvida, se não conseguiu alcançar a resposta, também não tem problema, tá bom? O importante é que vocês entendam a questão, né, a explicação, e no nosso próximo Exercitando aí, praticar cada vez mais o nosso conteúdo das nossas aulas de geografia, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima! Olá, quinta etapa da nossa EJA, bem-vindos a mais uma correção do nosso Exercitando. Devo lembrá-los que isso nada mais é do que os exercícios do conteúdo que vocês viram na aula conosco, tudo bem? Então não se assustem, participem e nós vamos agora falar da nossa aula, da nossa primeira questão, na verdade questão 15, que eu vou trazer para vocês. Vamos lá? Então vejam bem, vamos fazer a leitura e interpretação conosco. No início, os homens batiam uma pedra na outra, até moldar o que queriam, tirando, por exemplo, lascas, para que a pedra ficasse com o lado cortante. 2 milhões de anos mais tarde, ainda no Paleolítico, olha a dica na leitura, não é mesmo? Os homens primeiro prepararam a pedra, tirando lascas superficiais, e depois aqueciam-na para extrair dela toda a água. Em seguida, golpeavam-na com uma espécie de cinzel de osso ou de outra pedra. Aproveitavam todos os fragmentos, as lascas pontudas, eram usadas para furar as afiadas como navalha e serviam para cortar e as dentilhadas para serrar. Então, como vocês podem ver no texto, nós temos uma retratação de um período do nosso mundo ali chamado de pré-história. Vale lembrá-los que, olha aqui para a professora, quando eu falo pré-história, eu tinha a concepção de que é tudo que vem antes da história. Então, ou seja, eu entendia que a história dizia o seguinte, surgiu a história quando surgiu a escrita, mas os nossos alunos sabem que a pré-história já tinha também formas de escrita, não é mesmo? Que seria o quê? A arte rupestre, são ali as retratações do cotidiano. Então, como vocês já sabem, a arte rupestre ela é uma forma de comunicação. Então, ela também é uma forma de escrita, ok? Nós usamos o termo pré-história justamente para facilitar na cabeça de vocês essa compreensão. Então, aí vem a história antiga, medieval, moderna e contemporânea, tudo bem? Então, vamos à nossa pergunta. Olha só. A cena de trabalho pré-histórico descrita acima demonstra uma. O que nós temos aí? Temos uma situação. Olha aí, alternativa A. Situação de estagnação tecnológica, já que o material utilizado é o mesmo, pedra. Então, o que a gente pensa? Eles usavam pedra? Tá, mas olha no texto, tem 2 momentos. Uma onde ele vai ali tirar, outra que ele vai começar a polir, não é mesmo? Então, fica aí a reflexão para essa primeira alternativa. Segunda, vamos lá? Situação de atraso tecnológico, já que houve um retrocesso no uso da pedra. Mas justamente vocês já sabem que essa pedra é o que eu tenho de mais essencial naquele momento, é o meu material tecnológico, tá bom? Então fiquem atentos aí para essa questão. Alternativa C, situação de avanço tecnológico, já que houve alteração qualitativa no processo de produção. Veja bem, é a pedra, mas ele encontrou outras formas de usá-la. Então, aí nós temos uma situação que já nos chama a atenção, não é mesmo? E aí eu tenho a alternativa D, situação de ausência de tecnologia, já que o termo é exclusivamente moderno. Então, queridos, a palavra tecnologia,
ela não quer dizer apenas computadores e celulares, não. Ela está relacionada a desenvolvimento, certo? Então, aquele nosso homem da pré-história, ele encontrou formas, sim, de desenvolvimento, mesmo que fosse com uma pedra. Lembram que nós falamos para vocês? Quando o homem está ali nômade, caçando, coletando, ele vai procurando o local, e aí ele percebe o quê? Que determinadas sementes, quando jogadas em determinados locais, principalmente às margens dos rios, elas vão o quê? Produzir, elas vão florescer. E aí este homem deixa de ser nômade e começa a ser sedentário, ou seja, se fixar num lugar só, não é mesmo? Então aí a gente vai ter uma tecnologia, certo? Então, olha aí, essa cena de trabalho descrita é a cena de um trabalho pré-histórico. Então, a alternativa correta é a letra C, situação de avanço tecnológico, já que houve alteração qualitativa no processo de produção. Então, antes ele ia lá, ó, tirava só as lascas de pedra. Depois ele começou a moldar a pedra para produzir outras coisas. Então, de uma pedra, ele transformou, fez a tecnologia. A demonstração, olha o comentário para vocês aí, de que os homens pré-históricos evoluíram no trato com as pedras. Vejam bem, essa palavra é muito importante, evoluíram, aprendendo novas técnicas de utilização das mesmas. É uma clara situação de avanço tecnológico, quando o emprego de novas tecnologias tem clara aplicação na prática. Ou seja, olha aqui para a professora novamente. A necessidade levou este homem a pegar o que seria uma simples pedra e transformá-la num desenvolvimento tecnológico, certo? Então a gente tem muito que respeitar desse momento aí, desse homem da pré-história, do neolítico, do paleolítico. Tudo que eles fizeram, gente, é para nós estarmos nesse grau de desenvolvimento que nós estamos hoje. Era uma simples pedra e ele encontrou várias formas de usá-la de acordo com as suas necessidades diárias, tudo bem? Então agora nós vamos aí chamar a nossa 16ª questão. Vamos lá? A mais conhecida teoria sobre a ocupação humana do continente americano diz que ela teria ocorrido há 11.500 anos. Prestem atenção. Através do Estreito de Bering. Vou recordá-los aqui. Lembram dessa teoria? A teoria de ocupação do continente americano pelo Estreito de Bering. Vocês viram duas na aula, estão lembrados? A Malaio-Polinésia, ou transoceânica, e a do Estreito de Bering. A Malaio-Polinésia, ou transoceânica, como vocês preferirem, é a teoria de que os grupos vieram das pequenas ilhas da Polinésia, através de pequenas embarcações, o oceano foi levando, e eles foram procurando ali outros locais de ocupação. A do Estreito de Bering, ela sugere que Alasca, lá em cima, e a outra ponta ali da Europa Oriental, elas se encontraram em determinado momento da era glacial. Então, o nível do mar ali permitiu que essa espécie humana atravessasse, povoando a região, ou seja, da América do Norte para a América do Sul. Então, só para lembrarmos da teoria. Voltemos ao texto, olha aí. Numa ligação que se formou entre a Sibéria e o Alasca pela redução do nível do mar. Então, está aqui explicadinho o que seria essa teoria. Contudo, pesquisas arqueológicas conduzidas pela arqueóloga brasileira Niede Guidon asseguram que esta região tem um espaço aí, não é? Já era ocupada por humanos há pelo menos 48.000 anos. Gente, então tem aí uma diferença. Quero só lembrá-los que Niede Guidon é uma das maiores arqueólogas que nós temos no Brasil. Fez os seus estudos voltados única e exclusivamente numa região. Ela foi morar nessa região quando ela descobre o grande potencial pré-histórico que nós vamos ter ali. E ela vai modificar todo o processo histórico e arqueológico do Brasil e também do continente americano. Então, de que nós estamos falando? Olha aí as alternativas. O segmento que completa lá o período da nossa questão se refere a que local? Lagoa Santa, Minas Gerais, Ilha de Marajó, no Pará, Serra da Capivara, no Piauí, ou as regiões das Missões, no Rio Grande do Sul. Então, veja bem, Lagoa Santa nós temos ali realmente grandes resquícios arqueológicos,
mas o maior dele não é voltado para a situação do nosso texto, para mostrar essa presença humana através das artes rupestres. Tem a citação da Ilha de Marajó, nossa vizinha praticamente, não é mesmo? Vocês sabem que a Ilha de Marajó, ela também tem grandes sítios arqueológicos e ela prova ali a constatação de que os nossos povos indígenas da região já produziam material muito diversificado, em alto grau de desenvolvimento também, vitrificados, com formas de animais, com formas humanas. Então a gente percebe também um local de muitas informações riquíssimas para a arqueologia no Brasil. Temos aí a Serra da Capivara e a região das Missões. A região das Missões ela é mais recente, gente. Ela já vai ali no século XVIII, tá? Então, só para eliminar essa questão para vocês. Mas nós temos a alternativa C, que vocês viram na aula, não foi mesmo? Serra da Capivara, no Piauí. A Serra da Capivara, ela é fundamental para mudar toda a interpretação e, inclusive, se repensar a teoria do Estreito de Bering. Então, ela vai mostrar que a presença humana, no caso do Brasil, vale ressaltar que a Serra da Capivara é tombada como patrimônio pela Unesco. Ela é um dos nossos maiores sítios arqueológicos. Dentro dela existem mais de 600 locais de extração. Hoje ela faz parte do Parque Nacional Serra da Capivara, que no momento, por conta da pandemia, está fechada à visitação e é um dos nossos maiores locais de recurso de pesquisas arqueológicos no Brasil e no continente americano, certo? Então, Nied Guidon, essa brasileira aí, é responsável por trazer à tona essa riqueza de material. Então, fica lá no Piauí, quando vocês forem visitar, aproveitem quando for possível, não é verdade? Para que nós possamos ver esses locais. Então, veja bem, depois de estudar na Universidade Francesa de Sorbonne, na França, né, Nied Guidon foi ao estado do Piauí, na região Serra da Capivara, para estudar os sítios arqueológicos. E é ela que vai nos trazer todo esse potencial arqueológico, ou seja, esse material já estava lá. A pesquisa dela começa a partir de uma investigação de carbono, quando ela percebe que esse material é mais antigo do que os 11 mil anos citados ali inicialmente, do que se entendia que o homem havia chegado à América. Aí os meus alunos vão perguntar, então quer dizer que a teoria de Bering pode estar equivocada? Bom, segundo as pesquisas de Nied Guidon, nós temos muito ainda o que investigar, tá bom, gente? Nós não vamos descartar nem Malá e Polinésia, que se chama transoceânica, ou nós não vamos descartar Bering, mas que nós temos muita coisa a se descobrir, nós temos. Então, Nied Guidon está ali ainda com todas as suas pesquisas, não é verdade? Vocês sabem que, em termos de pesquisa no nosso país, nós temos muito ainda o que investir, mas isso não cria com que ela possa desistir, tá certo? Então, queridos, só recapitulando aí, esse conteúdo que vocês viram de hoje é relacionado às suas aulas sobre pré-história, tudo bem? Foi um prazer estar com vocês.